Olá, combatentes do canal da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o ataque iraniano a Israel, né, que aconteceu essa semana. Eu estou com o Washington Post aberto aí e eles fizeram um levantamento bastante detalhado aí. Segundo o levantamento do Post, vou deixar aí, mas é para quem é assinante, né? Pelo menos 20 mísseis atingiram a base aérea de Nevatim, no deserto do Negev, no sul de Israel. Nevatim, preciso lembrar que é uma base de jatos F-35. A gente já vinha alertado aí que parece que os israelenses provavelmente perderam 20 aeronaves aí, tá? E eles colocam também que outros 3 mísseis teriam atingido a base de Tel Nof, né? O Irã lançou 180 mísseis, né? A defesa contra esses tipos de mísseis é feita com os sistemas Arrow 2 e Arrow 3, né? Mas eles não conseguiram aí segurar muita coisa não. Esse número aí de 20 mísseis atingindo a base é bastante alto, né? O Post colocou fotos aí, provavelmente aeronaves foram destruídas aí. E o Irã já provou, por A mais B, que ele tem condições aí, dada a distância, os mísseis foram lançados aí mais ou menos a 1.700 km de Israel, ele tem condições de fazer um estrago grande. Quer dizer, se sabe, né, que quanto maior a distância que você lança um míssil, maior a imprecisão, né? Ele vai ter um CEP, né, que é o raio circular de erro, maior. Agora a gente tem que lembrar o seguinte: caso o Irã ataque as frotas americanas que se encontram próximas ao país, a possibilidade é muito maior. Há um espanto muito grande em Israel. Por quê? Porque se a gente for olhar bem mesmo, o país não sofreu um ataque dessa intensidade desde 1973, 50 anos atrás, quando teve a guerra do Yom Kippur, que foi uma das guerras mais perigosas para a existência de Israel, né? Desde tem 50 anos que o país não sofreu um ataque desse daí. Então há uma certa consternação. A gente desconfia, né, lógico, pelo histórico do país, que Israel deve atacar o Irã por esses dias. Isso aí a gente sabe que vai acontecer. Deve haver outra resposta do Irã. A incógnita sobre esse ataque, né, não é se ele vai acontecer, qual será o posicionamento da Rússia e dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos em termos de apoio a Israel e da Rússia daquilo que ela vai fornecer para o Irã, principalmente na área de inteligência. A Rússia tem condições aí de prever esse ataque israelense e alertar o Irã para que deixe os seus sistemas defensivos em prontidão. Eu digo sempre o seguinte, que prontidão, em caso de um ataque desse, é muito importante, tá? Porque já está todo mundo posicionado, as armas, os radares ligados, as armas engatilhadas, etc., né, já estão supridas aí as plataformas e você tem condições de fazer uma defesa mais efetiva. Então, se a Rússia ela fornecer esses insumos aí para Israel, essas informações, eu acredito que o ataque israelense ele não vai ter o efeito muito desejado não. Mas essa guerra, eu não vejo como ela desescalar, né? Eu já fiz um vídeo hoje falando aí que o plano israelense, na verdade, é desestabilizar o Líbano para que a população se livre do Hezbollah, né? O Hezbollah é uma força muito grande, a gente tem que lembrar o seguinte: mesmo que o Hezbollah seja enfraquecido, nada impede do Irã entrar ali. E aí a situação vai ficar efetivamente complicada. Eu não acredito numa intervenção terrestre por Israel. Acho que eles vão tentar fazer com o Líbano o que fizeram com Gaza, arrasar o país, né? E para tentar forçar uma situação política. Não deu certo em Gaza. Não sei como é que a situação vai ser no Líbano, porque são países diferentes, sociedades diversas aí. A gente não sabe qual será a reação. E a gente não sabe também se o Irã vai assistir tudo isso aí impávido ou se os outros países, se a rua dos outros países árabes não vai acabar assim surgindo também. Isso pode bem acontecer, principalmente, né, um país que eu acho que tem isso pode acontecer, a Jordânia, o próprio Egito, né? Então há países aí em que a situação pode ficar complicada, né? Há países aí em que os governos podem se ver numa situação bastante difícil. O Irã já avisou que se algum país ajudar Israel nesse ataque será considerado inimigo também. Então a gente não sabe o que vai efetivamente acontecer.
Os Estados Unidos, se entrarem numa guerra com o Irã no fim do mandato do Biden aí, é o pior cenário possível, porque é aquela história, eles podem bombardear muito o Irã, essa é uma possibilidade, mas também vão ser atacados. Há bases americanas no Iraque, na Síria, no Catar, diversos países, na Arábia Saudita, em diversos países aí. O que acontece de pior nisso tudo é se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, porque aí não sai petróleo dali, nem sai gás, vira um prejuízo enorme, o preço do petróleo vai para a estratosfera e a economia europeia sofrerá horrores com isso. Essa aqui é a grande verdade. A Europa, o problema todo da Europa é ela adotar posições aí complicadas para os quais ela não tem substituição. Já teve um caso, 2 anos atrás, quando eles saíram do gás russo, não tinha um substitutivo no mesmo preço. E agora querem adotar aí, né, sobretaxas para os carros elétricos chineses. O carro elétrico europeu não dá conta. Vai ficar uma situação muito complicada. A Europa ela toma as decisões muito complicadas aí. Mas voltando à vaca fria, se houver o fechamento do Estreito do Irã, o Estreito de Hormuz por parte do Irã, aí a gente acredita que a economia da Europa vai sofrer bastante. Da China talvez nem tanto, porque eles têm o fornecimento aí de gás e petróleo da Rússia. Outro país que pode ser prejudicado é a própria Índia também. A Índia compra muito petróleo do Irã, né? Mas, enfim, é uma situação complicada de se lidar. Os Estados Unidos vão ter que pesar bem na balança e o que eles vão fazer, né? Eu acho que Israel está entrando no buraco, está arrastando os Estados Unidos junto. Essa aqui é a grande verdade. Israel está se afundando cada vez mais. Tinha uma guerra em Gaza, começou uma guerra no Líbano, talvez comece uma guerra com o Irã agora, e quer arrastar os Estados Unidos junto. O problema todo, que eu já coloquei aí, que você tem Rússia, você tem China, você tem a própria Índia também, país que tem grandes interesses no Irã. Então esses atores podem acabar sendo arrastados inadvertidamente para essa guerra. E outra, uma coisa que eu tenho que dizer, eu não achei esse ataque do Irã contra as bases israelenses uma coisa assim avassaladora. Eu acho que o Irã poderia fazer mais, né? A questão é se ele fizer. O que vai acontecer? Israel pode ter seu poderio aéreo em grande parte prejudicado por ataques iranianos. Essa é que é a verdade. E aí a gente tem que ver até onde essas coisas vão. Os Estados Unidos vai começar uma guerra total contra o Irã. Ele arrisca aí a puxar esses outros países. A China, a Índia eu não garanto tanto, mas China e Rússia, eles vão ter seus interesses prejudicados. Então a gente está numa situação muito complicada. Eu falo sempre que desde 1962, com a crise dos mísseis cubanos, a gente não viu uma situação tão difícil aí. A humanidade ela realmente está à beira do abismo. Eu vou deixar o artigo do Washington Post para vocês aqui na descrição, tá? E eu queria pedir para quem assistiu o vídeo aí que desse o like, compartilhar, se inscreva no nosso canal, tá? Coloque nas suas redes sociais, quem puder dar o super sticker, o super chat ou se tornar membro do clube de canais está ajudando o crescimento da nossa mídia. Quem quiser contribuir por fora do YouTube tem o Pix aqui na descrição. O Pix eu falo sempre que ele não depende do YouTube, você nos ajuda diretamente. E a gente volta então nos próximos vídeos, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.